Então, muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo Assistencial Francisco de Assis, o GASPA, hoje que é dia 10 de abril de 2021. E o tema da nossa palestra de hoje é o Cristo e o Mundo. Quem vai nos apresentar é a Eugênia Matos. E para a gente começar, então, a gente separou uma leitura do livro Vinha de Luz, capítulo 105, que se chama A Paz do Mundo e a Paz do Cristo. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Jesus, de João 14, 27. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. A dos abastados inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. A dos que revoltam no quadro das lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz no mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, o sono enfermiço da alma. Busca, desse modo, aquela paz do Senhor, a paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada, portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Então, meus queridos, eu gostaria de convidar todos agora para que a gente possa fechar os nossos olhos, imaginar a figura de Jesus diante de nós, estendendo os seus braços, nos olhando com seu olhar carinhoso, de amor, de compreensão. E vamos pedir para que o encontro deste sábado seja coroado de muita luz, que a gente consiga fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo, sobre a vida do Cristo, que afinal a palestra é sobre o Cristo e o mundo, que a gente consiga dar alento aos nossos corações e entendimento para o nosso espírito. Que os amigos espirituais da nossa casa, Francisco de Assis, esteja conosco nessa caminhada, nos ajudando nesse entendimento e nesse consolo. E que essas energias poderosas que estamos percebendo agora e que vão ficar conosco, permaneçam por
toda a nossa semana e que a gente possa ser consolo e entendimento para aqueles que convivem conosco, para aqueles que estão ao nosso redor e também para aqueles que estão no nosso planeta sofrendo com essa pandemia, mas como todos nós estamos interligados, que as nossas preces e as nossas súplicas também atinjam a cada um deles. Muito obrigado e abrimos então os trabalhos de hoje dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Eugênia, seja muito bem-vinda. Obrigada. A palavra está com você. Espero que dê tudo certo. A tecnologia. Vai dar certo. Francisco de Assis tem que entender de tecnologia. Vai dar certo sim, Eugênia. Bom dia a todos. Eu agradeço ao Gaspa a oportunidade de estudo e de trabalho e oro para que a equipe espiritual de Francisco de Assis possa nos inspirar para que tenhamos uma manhã de reflexão e paz. As obras que eu usei para fazer esse estudo, uma obra básica que é do Martins Peralva, né? O estudo que chama Estudando o Evangelho, capítulo 5, o cristão e o mundo. Usei também o Caiba Schutter, Parábolas e Ensinos de Jesus, o capítulo 179, que fala sobre a vida na Terra e a vida eterna. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, item 10, O Homem no Mundo. E um livro Vinha de Luz, no capítulo 100, que é o do Chico e Emmanuel, né? O que fazemos do Mestre? Tem também o primeiro capítulo do livro Roteiro, que diz O Homem ante a Vida. Bom, a questão que se coloca, já que é uma citação de uma passagem de Jesus, quando ele está se despedindo dos apóstolos, um pouco antes, e que ele diz assim, quando ele faz uma solicitação ao Pai, né? Não peço que os tireis do mundo. Então, a pergunta inicial que pode nos ocorrer é assim, por que Jesus nos queria no mundo? E já que estamos no mundo, seres imortais que somos, como é que nós devemos nos comportar diante dessa experiência reencarnatória? Que nós sabemos é cercada de momentos fáceis, momentos de alegria, mas é também permeado de momentos de profunda dor e uma experiência, por vezes, difícil. Então, essa nossa reflexão de hoje busca entender qual é a relevância da vida terrena perante a nossa vivência espiritual, já que nós sabemos que somos espíritos imortais. E como é que se dá essa interconexão entre esses dois momentos da vida, quando estamos desencarnados e quando estamos encarnados? Para isso, nós precisamos entender que, como espíritos imortais, nós temos vida sempre. Nós temos vida quando estamos encarnados e temos vida quando estamos desencarnados. Nós temos trabalhos, missões e aprendizado estando encarnado ou estando desencarnado. É interessante a gente entender como pressuposto do nosso raciocínio que nesse estágio evolutivo em que nós nos encontramos, todos nós, né, que habitamos um planeta de expiação e provas, a reencarnação é uma necessidade, porque os amigos espirituais nos falam que outros espíritos em estágio elevado já não necessitam mais dessa experiência, mas nós precisamos da experiência na carne. E ela é tão necessária e consequente, assim como a morte nos ocorre quando nós estamos encarnados. Portanto, o mundo material, para nós, espíritos imortais, é um instrumento para a nossa prática de aprendizado espiritual.
podemos analisar, então, duas faces de uma mesma moeda. Então, a vida na Terra ou fora da Terra são duas possibilidades de crescimento e aprendizado. O que nós estamos dizendo? Ninguém está aqui por acaso, ninguém veio a passeio, nós estamos aqui porque nós precisamos fixar alguns conhecimentos. Há uma comparação, se salvo engano, é do Haroldo Dutra, que ele diz assim, que é como se do outro lado da vida a gente tivesse estudado, tivesse toda a teoria, absorvido toda a teoria, mas nós precisamos da prática. Nós precisamos do Enem, né? E o nosso Enem seria estarmos encarnados. Então, é impossível nós separarmos a vida material da nossa vida espiritual. Daí porque esses autores todos que eu li, eles falam que a grande questão é a gente conseguir harmonizar essas duas coisas, vivendo no mundo sem ser do mundo, ou seja, trabalhando as necessidades do mundo, mas sempre com a consciência de que nós somos espíritos imortais vivendo esta experiência. Então, os nossos vícios e virtudes que nós temos, nós já os tínhamos do outro lado da vida. Nós somos seres espirituais em processo evolutivo, com as nossas características particulares. Que características são essas? As características que nos diferenciam das outras pessoas, os vícios e virtudes que nós trazemos. Então, nós somos tudo isso, nós somos luz, nós somos sombra dos dois lados da vida. Quando nós reencarnamos, é para justamente enfrentar essas sombras, né, e transformar esses vícios em virtudes. Assim, o mundo material é meio, é oportunidade de crescimento, mas não um fim em si mesmo. E isso é muito importante que a gente tenha sempre em mente. O Evangelho segundo o Espiritismo nos recomenda: vivei no mundo como homens do vosso tempo. O que isso significa? Significa que nós temos que contribuir para que o contexto em que nós nos encontramos no momento da nossa reencarnação, agora nesse momento de transição planetária e de pandemia, é porque esse é o momento certo mesmo para a gente estar. Foi isso que nós pedimos. E essa experiência vai ser muito importante para nós. Tanto é que a gente veio justamente nessa época. Então, não tem ninguém que se diga vítima da circunstância, vítima da situação, vítima do momento, vítima da pandemia, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui nesse planetinha azul? Aperfeiçoando-nos. Isso significa que esse processo que nós estamos passando de aperfeiçoamento tem como objetivo nos proporcionar vivências, testar os conhecimentos que nós adquirimos, fazendo com que a gente supere essas limitações e o nosso espírito possa evoluir. Uma comparação muito interessante a gente fazer, a gente pensar em nós, pais, né, tão incompletos ainda, e fazemos uma comparação bruta com o nosso Pai Criador. Imagine que um dos nossos filhos está estudando para um concurso, está estudando para o Enem, está estudando para alguma coisa que vai ser muito importante. Com certeza, nós nunca vamos chegar, pais que somos e queremos o melhor para o nosso filho, a gente não vai dizer, a gente acordar de madrugada e ver o filho estudando: meu filho, não estuda mais não, deixa isso para lá, não precisa fazer esse exame não precisa fazer essa prova não. Então, o mesmo raciocínio eu queria desenvolver com relação ao nosso Pai Criador. Nunca ele vai dizer que nesse momento que nós estamos passando difícil, vai, não, vou acabar com a pandemia só para facilitar aí para vocês e tal. Não é esse o raciocínio. O raciocínio da espiritualidade é nos apoiar de tal maneira que nós consigamos passar por isso da melhor forma possível e aprendendo com esse momento. Como é a melhor forma possível? É sempre aprender.
tirar lições disso. O que nós temos a nosso favor? O fato de que essa espiritualidade amiga está ao nosso lado, nós não estamos sozinhos, mas nós precisamos nos harmonizar o suficiente para entrar em conexão com essa espiritualidade, porque existe uma vibração natural que nós precisamos conectar, em que a gente sabe, a doutrina espírita nos fala, dentre outras coisas, e relevante essa coisa, que é o fato da oração. É pedir ajuda, é pedir para que os esclarecimentos sejam feitos. Então, tudo é aprendizado, tudo é oportunidade para o nosso progresso, que, segundo as leis de que nos fala Kardec, é um processo contínuo. Então, essas adversidades são oportunidades de aprimoramento. Então, sobre esse prisma dessa nossa discussão, há duas tendências básicas que nós podemos observar. Ou nós queremos negar a matéria, quer dizer, fugindo do mundo, não fazendo a nossa lição de casa, vivemos intensamente na matéria, ou então nós vivemos intensamente na matéria, esquecendo que nós somos espíritos. Então, são um antagonismo. Ou nós negamos que somos espíritos, ou nós negamos que somos matéria. E, na verdade, o que esses autores que eu li nos pedem é que a gente consiga harmonizar essas duas coisas. Quando é que nós negamos a matéria? Quando nós nos isolamos. E esses estudiosos que eu li falam, estudiosos com relação à nossa história planetária, eles falam que uma das razões da nossa sobrevivência como espécie humana, quer dizer, pensando lá no nosso passado, como é que a gente conseguiu sobreviver diante de tantas adversidades com as quais nós nos deparamos, eles dizem que nós só conseguimos superar essas adversidades, né? E nós não éramos, em termos de força física e etc., os mais fortes, né, do planeta, nós só conseguimos porque nós nos agrupamos e dividimos tarefas, né? Então, isso significa que nós somos seres sociais e seres incompletos. Nós nos agrupamos, seres sociais. Nós precisamos de ajuda, seres incompletos. Porque, por exemplo, se eu tiver que fazer alguma coisa com tecnologia, né? O pessoal aí que tentou me ajudar no começo sabe que o bicho pega. Então, é assim também, nós somos seres incompletos. A gente não é bom em tudo. A gente vai sempre precisar do apoio, que alguém nos ajude, que alguém consiga completar as tarefas que a gente tem para fazer. Daí porque a necessidade da gente conviver em sociedade, porque nós não vamos saber fazer tudo. Tecnologia não vamos saber fazer nunca. Vamos lá. Então, quando é que nós vivemos intensamente na matéria? Quando nós esquecemos, e isso a gente às vezes esquece várias vezes ao dia, nas nossas pequenas atividades no nosso cotidiano, nós esquecemos que nós somos espíritos encarnados. Joana de Ângeles fala assim: o maior perigo que corremos quando encarnados é pensar que somos apenas isso. E aí eu lembrei de uma passagem linda, que, por sinal, é até motivo de um livro do Érico Veríssimo, chamado Olhai os Lírios do Campo. Esse livro é muito interessante, ele conta a história de um materialista, né, que vive a vida inteira dele acreditando nisso, até que ele perde uma pessoa muito importante na vida dele, que era uma mulher que ele amava muito, né, o autor principal, não por acaso, chama Eugênio, e essa mulher que ele ama muito, ele perde, né? E aí, a partir daí ele começa a estudar a vida dela, né? Porque até então, por essa visão que ele tinha, provavelmente ele nem reparava o valor que ela tinha na vida dele. Quando ele a perde, ele começa a estudar a vida dela. E ela era uma pessoa profundamente religiosa, embora às vezes não parecesse. E esse livro é lindíssimo, não vou mais falar, leia o livro, Olhai os Lírios do Campo.
Mas esse livro trata justamente isso, de quando nós vivemos a ilusão da matéria. E as coisas desse mundo material nos seduzem tanto que nós transformamos isso na coisa mais importante da vida, que no caso do personagem, o Eugênio, ele achava que a coisa mais importante na vida dele era a segurança financeira. Ele era de origem humilde e ele era médico, e ele queria fazer sucesso, né? Ele queria ganhar dinheiro em relação à profissão dele. Então, ele se dedicava unicamente a isso e, por vezes, até nem percebia que ele poderia usufruir do amor que ela sentia por ele, né? Aquela dificuldade que todos nós temos de receber o amor, né? Então, ele não era capaz nem de receber esse amor que ela dava, porque o foco da vida dele era essa questão material, né? E eles falam da necessidade, né? Aí entra bem a visão franciscana, de nós nos livrarmos de pesos. Mas, às vezes, a gente pensa que esses pesos são só de coisas materiais, né? Que a gente veio para não se apegar a nada material, relativo a dinheiro, etc. Mas eles falam também de outros pesos, né? De outras gavetas que nós precisamos abrir, de outras gavetas e outros armários que nós precisamos verificar, que são as nossas gavetas e os nossos armários emocionais, vícios e virtudes que nós já trazemos de outras vidas, e que a espiritualidade conta que, dessa vez, nós consigamos superar nessa vivência na matéria. Mas também nós precisamos começar, né? Então, às vezes, começar pela parte emocional é mais difícil, nossa parte espiritual. Então, às vezes, é bom a gente começar mesmo pela matéria, nos organizando do ponto de vista material, nos desfazendo, abrindo esses armários, essas coisas do ponto de vista espiritual, do ponto de vista material. E aí tem um livro muito interessante, eu lembrei aqui de citar para vocês, que chama A Magia da Arrumação, Marie Kondo, que ela fala sobre quanto que essas questões de organização, de liberação de coisas materiais também afetam as nossas questões emocionais. Uma citação de Paulo aos Romanos 12:2: Não tomeis por modelo este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente. Então, é bem isso que a gente está falando. Paulo sintetiza, né, maravilhosamente bem, dizendo isso. Quer dizer, não, o mundo não deve ser o nosso modelo. Nosso modelo é outro, porque nós não somos, vivemos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo, no sentido de que somos espíritos imortais. Mas isso não significa que a gente só veio para cá para esquecer a matéria. Nós estamos aqui para viver a matéria, e vivendo a matéria, consigamos alcançar esses estágios superiores. Viver a frase, viver no mundo sem ser do mundo. Os que vivem na terra, pela terra, ou seja, essa é uma passagem do Evangelho que diz: os que vivem pela terra, ou seja, já receberam a recompensa do que esperava. Então, se a vivência é só da matéria, aqui mesmo você vai receber todas as recompensas. Não espere que você tenha alguma coisa a mais, como é o caso do personagem Eugênio, que ele vem a descobrir, vem a sentir isso depois da morte da Olívia. Então, a posse da vida eterna quando nós conseguimos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Essa passagem traduz bem essa ideia que esses autores falam aqui. E eu lembrei de uma historinha que eu acho que muitos de vocês conhecem, acerca do Dr. Bezerra, que em 1800 e qualquer coisa aí, o Dr. Bezerra já estava no segundo casamento, tinha bastante filhos, e a espiritualidade fala para ele que ele vai ter que trabalhar na medicina como homeopata, né? Então, vocês imaginam que até hoje as pessoas desacreditam da homeopatia, né?
eu tenho pessoas da minha família que falam assim, Eugênia e as suas fórmulas, assim, como se fosse uma coisa meia mística, né? E doutor Bezerra, quando falam isso para doutor Bezerra, ele diz, nossa, mas como é que eu vou sustentar minha família, meus filhos, vivendo de homeopatia? E aí os espíritos amigos falam para ele, não se preocupe, se você tiver problema, a gente arranja um aluno de matemática. E aí ele recordou que quando ele chegou ao Rio de Janeiro, que ele veio do Ceará, quando ele chegou no Rio de Janeiro, a família dele foi à falência e ele não tinha como se sustentar. E conversando com a senhora, dona da pensão em que ele morava, ela sugeriu que ele desse aulas particulares para conseguir pagar a pensão em que ele morava, né? Então, ele colocou lá uma placa, dá-se aula particular, mas ele tinha um pequeno problema, ele não gostava de matemática. É ele com matemática e eu com tecnologia. Então, ele tinha uma dificuldade muito grande com matemática. E aí, quando aparece o primeiro aluno, a senhora chega para ele toda feliz e fala, olha, conseguimos, eu tenho um rapaz aí fora procurando um professor para aulas particulares e tal. Aí ele senta com o moço e pergunta para ele, de que você precisa de aula? Aí ele falou de matemática. E aí diz lá o que ele teria que fazer uma prova, né? E Bezerra passa o final de semana inteiro dentro da universidade estudando para conseguir dar a tal aula de matemática. Bom, nunca o aluno apareceu. Certamente que ele tinha feito algumas contas erradas, falou com o professor, conseguiu os pontos que estava precisando, enfim, nunca o aluno apareceu. E a espiritualidade, quando ele fala isso ele era estudante, né? Anos depois, já casado pela segunda vez e filhos dos 2 casamentos, e que ele diz isso, a espiritualidade lembra a ele o aluno de matemática, ou seja, é aquilo que está dito na passagem do Evangelho que eu citei agora há pouco, é um exemplo muito bom, né? Que tudo mais nos será dado por acréscimo, quando a gente busca o reino de Deus e sua justiça. Como, no caso do Dr. Bezerra, obviamente, altamente focado na missão dele, o que a espiritualidade queria dizer é isso. Uma vez que você está no caminho da espiritualidade, não se preocupe que nada há de faltar, né? Então, quando nós estamos na nossa missão, desenvolvendo o trabalho que nós estamos predestinados para fazer, tudo mais será dado por acréscimo. É interessante a gente observar, né, porque até aqui a atenção é não confundir com inércia. Jesus não nos conclama a ficar olhando as aves do céu, porque às vezes quando diz olhar as aves do céu, a gente às vezes pensa que a gente vai ficar parado, inerte, e as coisas vão acontecer. Vocês com certeza lembram como é que as aves do céu constroem o seu ninho, né? Às vezes, a gente observando, elas carregam no bico um peso maior do que a gente nem sabe como é que faz, né? Como é que um João de Barro constrói a casa. Então, se a gente já viu que eles buscam alimentos para os filhotes, não quer dizer que olhar os lírios do campo, olhar as aves do céu, imitando as aves do céu, a gente vai ficar inerte. Não, eles trabalham. Vocês já observaram como é que as aves do céu ensinam os filhotes a voar? Eu passei por um trauma muito grande, porque eu vi uma ensinando, eu queria interferir, me segurando, e o meu filho estava comigo, mãe, pelo amor de Deus, você vai pegar no filhote, ela vai dar problema e tudo, porque ela ia, empurrava e o filhote saía caindo. Daqui a pouco ela pegava ele de novo, botava no alto, empurrava de novo. Então, as aves do céu têm muita coisa para nos ensinar, né? Sobre a parte que nos cabe fazer, que não é inércia, é uma entrega, como diz Joana, mas uma entrega ativa, não é uma entrega passiva. Então, isso significa que nós precisamos fazer a nossa parte. Quando nós nos reencarnamos, nós nos comprometemos a quê? Nós comprometemos a repensar todas as nossas dificuldades, por isso é que a gente cada um passa pelas suas dificuldades particulares e cada um passa pelas dificuldades coletivas, né?
e nós estamos aqui para reencontrar as pessoas e as situações que nos façam evoluir espiritualmente. Então, pessoas, fatos, situações que, às vezes, nós postergamos em vidas passadas. E eu me lembrei de uma circunstância, de uma mesa mediúnica, em que sempre se fala assim, eu estou aqui, né, para auxiliar esses espíritos conturbados, eu estou aqui para doutrinar esses espíritos perturbados, eu estou aqui para dar passividade a esses espíritos perdidos, inconscientes, como se a gente tivesse um lugar acima do deles. E eu me lembrei de que uma vez essa mensagem foi recebida numa mesa mediúnica, né, a propósito de um comentário que alguém tinha feito, né, estamos aqui para auxiliar esses espíritos desequilibrados, e no próprio diálogo, meu irmão, como se você estivesse numa situação muito superior ao espírito que está comunicando. E a frase é maravilhosa, ela diz assim, não são desconhecidos os irmãos que vos procuram pela sintonia espiritual. Muitos são os vossos afetos descuidados de outras vidas. Então, às vezes, a gente reclama tanto a presença daquele parente, a presença daquele companheiro de trabalho, companheiro da casa espírita. Às vezes, a gente reclama tanto dos companheiros de trabalho mesmo, profissional. Meu Deus, como é que essa pessoa... Muitos deles, como dizem a espiritualidade, nos diz a espiritualidade, são os nossos afetos descuidados de outras vidas. E porque nós descuidamos de muitos afetos, é que esse reencontro nem sempre é fácil. Hamed diz assim, quando nós sabemos isso intelectualmente, não significa que nós internalizamos na alma. Então, às vezes, a gente sabe, até porque a gente leu sobre isso, de que esses reencontros das nossas vidas são esses descuidos, né, entre aspas, dos nossos afetos de outras vidas. A gente sabe isso intelectualmente, mas será que no cotidiano a gente pensa nisso? Exemplo simples do trânsito. Será que você lembra que aquele cara que passou, cortou, xingou, pode ter sido uma pessoa que precisou muito de você, uma outra oportunidade, e você deu as costas? E ele só de olhar para você já não gosta, né? E será que aquela pessoa que às vezes parece a você tão inconveniente, na verdade, são antigos afetos que nós procrastinamos, que nós menosprezamos e não fomos cristãos, né, no mundo com eles, né? Fomos tudo menos cristãos na forma como nós agimos em relação a eles. Então, nós às vezes sabemos disso, mas nós precisamos tirar do intelecto e passar para a nossa alma, pelo nosso agir no cotidiano. Então, eu às vezes digo, eu sou um espírito em transição, em um corpo de carne, mas eu não ajo assim. Eu ajo, às vezes, como se essa vida material fosse a vida que realmente existe e fizesse diferença na minha vida, né? Tanto é que, às vezes, eu crio ansiedades em demasia em relação às questões materiais. Eu não confio que a espiritualidade, uma vez que eu estou a serviço, não vai deixar faltar nada em relação a tudo aquilo que eu preciso, né? Lembrando a história de Dr. Bezerra, se for preciso, a gente arranja um aluno de matemática. Mas o que você veio para fazer, você vai ter que fazer. Foi esse o seu acordo, né? Então, a gente, às vezes, se preocupa demais, cria ansiedades com essas questões materiais, por não acreditar que além da vida material, existe outra vida também, que é a nossa vida espiritual. Com relação à matéria, tem um texto lindo de Casimiro de Abreu, na psicografia do Chico, que ele diz, não te proclames inútil, porque te falta o vintém. O amor espontâneo e puro é pura fonte de todo bem. Ou seja, às vezes a gente acha que ajudar é só quando a gente tem condição financeira. E às vezes a maior ajuda que a pessoa precisa
é uma conversa, uma palavra, às vezes um ouvir, né? Como tem uma frase do Emmanuel muito boa que ele diz que é o ouvir sem julgar, né? Ouvir sem julgar é um tremendo apoio, né? Quando você não julga a pessoa que está falando. Quando Joana fala sobre as ilusões da matéria, que é a famosa falácia do ter, ela diz assim: será que vale a pena, né? Ela levanta essa questão, será que vale a pena sacrificar a sua vida pessoal, familiar, em função de ter o carro dos sonhos, a casa dos sonhos? Porque, na verdade, você pode ter a casa dos sonhos e ser muito infeliz na casa dos seus sonhos. Tudo aquilo que você juntou financeiramente, e você chegar no fim da vida numa situação de solidão muito grande, né? Então, é bom a gente se questionar isso, porque o mundo material, ele nos leva muitas vezes, e até a própria mídia, né, nos leva muitas vezes a pensar que se você tiver um determinado produto, se você tiver uma determinada circunstância, pessoa, você vai ser feliz. E que se você tiver antigamente, até em relação ao cigarro, agora não pode mais, se você tiver um determinado carro, vai ter pessoas maravilhosas que vão aparecer na sua vida, como por encanto, e isso não é verdade, né? Então, a recomendação de todos eles é o famoso vigiar e orar, né, para nós não sermos absorvidos pelas paixões, é ficarmos atentos para não nos deixar vencer no cotidiano sedutor do mundo material, a ponto de nós nos esquecermos, né? Uma frase desse livro que a Olívia fala para o Eugênio, né, do Olhar os Livros do Campo, ela diz assim: as pessoas envergonham-se de serem simples. Há uma necessidade de ostentar, ainda que não tenham nada. E, às vezes, a gente tem necessidade de ostentar em todos os âmbitos da nossa vida. Ostentar não só do ponto de vista material, mas do ponto de vista intelectual, né? Quantas disputas inúteis, discussões inúteis se vê acerca disso, né? E ela continua dizendo: enquanto o amor ao dinheiro, ao sucesso estiver nos deixando cego, saibamos fazer uma pausa e olhar os lírios do campo e as aves do céu. É como ela termina a carta que ele recebe depois depois de saber do falecimento dela. Então, o alerta, né, é para a atenção em relação a essas questões materiais. Como é que é o ideal? O ideal é a gente conseguir harmonizar as duas coisas: o fato de estarmos encarnados e o fato de então, vivermos na matéria, e o fato de sermos espíritos imortais. Então, somos todos isso, luz, sombra, e nós reencarnamos, voltando ao nosso raciocínio inicial, para transformar, com a ajuda da espiritualidade, vícios em virtudes. Então, como é que é essa interconexão entre esses dois mundos? Esses dois mundos, o material e o espiritual, são complementares. Eles não devem brigar entre si, porque o mundo material é uma oportunidade do espírito de reencarnar e, ao mesmo tempo, de contribuir. Essa é uma das respostas às perguntas de Kardec. Uma outra forma é você contribuir para que esse mundo esteja melhor quando você saiu do que você encontrou. Há uma frase de Jesus que nos lembra exatamente isso, que é aquela passagem que ele é questionado sobre a questão do dinheiro que é dado a César. E ele diz: a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, a matéria, ao mundo material, aquilo que cabe ao mundo material, e a Deus aquilo que cabe a Deus, né? Como é que a gente equilibra esses dois mundos? E aí eu vou me valer de Francisco de Assis, porque não tem outra saída. É a simplicidade, né? Viver no mundo sem ser do mundo é buscar a maneira mais simples de viver. Num viver simples e espiritualmente rico, para realizar os nossos propósitos de evolução. Então, eu concluo com uma poesia muito bonita do Braulio Bessa, que diz assim: as coisas simples da vida
nos dão força para viver. E ele continua: dormir ouvindo a canção da chuva que cai na telha, caminhar de pé no chão, passar manteiga no pão, bem quentinho para derreter, um cafezinho para beber, a família reunida, as coisas simples da vida é que nos dão força para viver. Sentir aquele cheirinho da comida quase pronta, pagar uma conta, dançar no quarto sozinho, cantar feito um passarinho, ensinar e aprender, nadar, pedalar, correr por uma rua florida, porque as coisas simples da vida é que nos dão força para viver. O abraço de um irmão, o cheiro da nossa avó, ficar um pouquinho só, rodinhas de violão e até nada fazer, mas amigos para acolher, porque as coisas simples da vida é que nos dão força para viver. Uma carta escrita à mão, achar dinheiro no bolso, um cochilo depois do almoço, curtir um feriadão, ter bicho de estimação, ser grato e compreender que um dia nós vamos morrer e sentir na despedida que as coisas simples da vida é que nos dão força para viver. Muito obrigada, Gaspa. Então, nesse momento de amor, de bondade, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, entrar em sintonia com as forças do bem, do amor, e unirmos nossos pensamentos com o objetivo de podermos ajudar a tantas pessoas que nesse momento estão com muita dor, com muitos sofrimentos. E antes, Senhor, queremos agradecer por essa bela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Como é bom, Senhor, sentir a presença do Teu amor através também dessa doutrina espírita que veio nos esclarecer, nos orientar, para que possamos dar a devida importância para a matéria que é muito importante para a nossa evolução. Que possamos, Senhor, em cada lição, mudarmos um pouco do nosso eu. Dominarmos, Senhor, as nossas más tendências, para que possamos, aos poucos, alçar maiores voos. Que essa energia que nesse momento está circulando por todos nós possa envolver aqueles irmãos que nesse momento estão no leito de dor, irmãos que estão com problemas emocionais, depressões, pânico, muitas vezes tirando a própria vida, por não aguentar a dor da solidão, do desamparo. Que o Teu amor, Senhor, possa envolver aquelas famílias que estão passando por dificuldades, pais perdendo empregos, muitas vezes não conseguindo alimentar a própria família. Que a Sua bondade, Senhor, possa envolver todo esse planeta que está em transformação, envolvendo a cada coração, dando esperança de dias melhores. E vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixeis cair quando em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus.